Nós temos condições de mudar o Balcãs. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Tayana e eu estou claramente me recuperando de uma gripe, então hoje eu vou falar bem pouquinho para minha saúde e saúde dos ouvidos de vocês que estão por aí. No episódio de hoje do Papo Feito, a gente conta com a participação de convidadas especiais, algumas vocês já conhecem, outras ainda não. Elas vão se apresentar logo. Então, dia 2 de junho é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. Esse dia ele foi criado para expandir a conscientização global sobre os transtornos alimentares e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou deixar que as gurias se apresentem. O papo vai ser um papo feito, a gente vai conversando sobre vários tópicos sobre o assunto. Então, vou primeiro chamar a Fê, que ainda não participou. Fê, se apresenta para o pessoal aí. Olá, então eu me chamo Fernanda, sou nutricionista, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, sou gaúcha, mas vim aqui para Florianópolis fazer a faculdade e estou aqui desde então. Me formei em 2016 e aí, desde o início da faculdade, eu quis focar na questão de transtornos alimentares, mas a vida me levou para residência multiprofissional em saúde da família, também já trabalhei com alimentação escolar, enfim, no Sistema Único de Saúde, e minha vida foi se desenhando de outras formas, até que hoje eu finalmente, né, e inclusive foi muito bom eu acumular essas experiências, né, as outras, mas hoje trabalho apenas com a questão dos transtornos alimentares. Tive a oportunidade, além de fazer a residência, fazer alguns cursos a mais relacionados também a capacitações, né, nas questões de transtornos alimentares. Acho que basicamente essa é a minha apresentação. Ao longo a gente vai conversando. Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa, eu sou nutricionista, também formada em 2016 pela URGS. Além de vocês, eu estou acompanhada pela Yolanda, minha bebê de 2 meses, então possivelmente em algum momento vai ter uma participação dela com toda a sua experiência de gestação, né, que durante toda a gestação eu atendi junto com ela. Então eu trabalho basicamente com comportamento alimentar e nutrição esportiva e tive algumas experiências também com os transtornos. Acredito que a gente possa ter trocas bem legais hoje, né, Ioiô? É isso. Ela não quis falar nada agora. Oi, boa noite. Eu sou a Ali, sou a Alessandra. Também me formei em 2016 na URGS, fui colega da Thay, fui colega da Luísa. E desde antes da faculdade eu já queria trabalhar com transtorno alimentar por questões pessoais minhas de vivência. E durante a faculdade eu não tive muita a experiência da gente ver sobre essas coisas, mas no finzinho eu tive a experiência no ambulatório do HCPA, né, do Clínicas, que eu pude ver um pouquinho mais de perto e me apaixonei ainda mais. Hoje em dia também trabalho com comportamento alimentar, atendo pacientes com transtorno alimentar. Também sou professora, dou aula para técnico de nutrição, daí numa área nada a ver com transtorno alimentar. E é isso. Primeiro, a gente tem aqui no podcast, a maioria dos seguidores são nutricionistas ou pessoas estudando nutrição. Mas tem muita gente que não é. E que a gente quer muito, inclusive, conversar com essas pessoas. Então, pensando que esse é um assunto ainda muito pouco discutido ou discutido de uma forma muito resumida em específicos transtornos, eu queria que uma de vocês se prontificasse a explicar o que são os transtornos alimentares, primeiramente, assim. Então, eu posso começar e a gente vai construindo. Então, eles estão dentro do manual diagnóstico, né, do DSM-5, né, da medicina, e que eles precisam, né, de diagnóstico da equipe multiprofissional para, então, né, se iniciar o tratamento. Hoje, digamos, os mais conhecidos, os mais populares e os mais antigos, né, são a anorexia e a bulimia. Um tempo depois, né, surgiu, então, um transtorno de compulsão alimentar
E além disso, a gente tem outros, né, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, o transtorno de ruminação, o PICA, né, que também é uma questão que pode estar na presença de outros transtornos alimentares. Digamos que esses seriam os principais. Tem vários outros, com outras nuances, mas que às vezes estão dentro, né, estão contidos dentro desses transtornos alimentares. E como a Fê falou, né, são transtornos mentais. E assim como os outros transtornos mentais, a gente não pode atribuir uma causa só, né? Muitas pessoas pensam assim, ela teve anorexia porque a mãe dela, né, não deixava ela comer, ou coisas do tipo, né? Ou só associa questões genéticas. Não, né? É multifatorial. A gente não pode associar uma causa só. Tem inúmeras causas, né? Eu já ia perguntar para vocês, assim, para vocês trazerem, né? Quais são as principais causas que a gente sabe? A gente sabe que não é uma só, mas quais são as principais causas disso? Pelo menos os principais, né? Existem várias, né? Mas é importante também pensar, saber sobre isso, é que às vezes os transtornos alimentares eles podem estar ligados a outros transtornos de ordens mentais, né? Que a pessoa já pode ter desenvolvido ou possa vir a desenvolver. Como uma questão de depressão, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, e por aí vai. Mas pensando nas causas, né, então, interferências biológicas, sociais, a questão da hipervalorização do corpo magro, questões clínicas, né? Então, tudo isso pode promover, agravar ou manter esses quadros, né? Então é importante saber que essas causas, além de causá-las, podem fazer com que piore, com que mantenha, né? Com que se sustente. Exatamente. Fiquei pensando aqui, né? Se tratando de um transtorno mental, assim como os outros, a gente tem muita ideia errada, né? E muito preconceito. Então, vocês provavelmente já escutaram, né? É só comer, é só parar de comer, é só não vomitar, né? Assim como a gente escuta com outros transtornos mentais, por exemplo, a depressão, é só levantar da cama, né? E a gente sabe que isso definitivamente não é uma verdade, né? Transtornos alimentares andam junto com muito sofrimento muito intenso, que a pessoa deixa de viver a vida dela para viver aquilo lá. Então, de jeito nenhum, a gente pode minimizar a isso, né? A uma frescura, enfim. Algumas pessoas falam que é pra chamar atenção, né? Também. Pra chamar atenção, não sei o quê. Como muitos dos outros transtornos mentais, né? Também. Mas eu fico pensando até agora, né? Enquanto mãe, o quanto tu buscar um fator único, né? É algo difícil, né? Sempre eu acho interessante a gente pensar no contexto de vida da pessoa, né? E como a educação desde o início, né, a relação familiar, ela pode interferir, né, nessa questão de como a criança vai aprender a se alimentar, como, enfim, é claro que a gente teria que aprofundar um pouquinho mais, mas esse ponto de chamar a atenção ou não, né, a criança, no início da vida dela, ela tem controle de pouquíssimas coisas, né, e a alimentação, em algum momento, é algo que ela pode, sim, né, receber um carinho ou um cuidado que esteja faltando. Então, pensando nisso, né, nesse contexto de mãe, como é importante essa educação alimentar desde o início da vida, né, que é onde a gente começa a construir. Então, quando eu penso assim num fator causal, é difícil, né? São muitos fatores de risco, né? Isso que a Luísa estava falando também da educação alimentar desde criança, mas também a educação sobre o próprio corpo, sobre o autocuidado, sobre falar o que sente, né? Sobre saúde emocional. Então são questões de saúde mental que são rodeadas de muitos estigmas, de muitos preconceitos, né? Então, os filmes, nas novelas, se trata muito como a menina com anorexia, uma menina branca, uma menina rica, bailarina, e todo esse contexto, né? Então, caracteriza como uma população única, e aí populações com outras cores, com outros aspectos, com outras orientações sexuais, talvez não se identifiquem também com aquele quadro, e aí é subnotificado, subdiagnosticado, e aí a gente entra em vários outros problemas, né? E aquilo que também foi falado sobre
toda a questão do preconceito que se tem com as questões, com as doenças de saúde mental, o quanto isso pode manter, o quanto pode agravar e afastar as pessoas dos serviços, né? Então, por exemplo, saiu uma revisão de literatura em 2020 da população LGBTQIA+, sobre o quanto é difícil acessar, né, os serviços de saúde, sobretudo quando há uma dificuldade nesse diagnóstico da população, né? Então, os homens as mulheres, elas têm aí uma prevalência muito maior nessas doenças, mas dentro da população, né, masculina, né, digamos assim, que também teria um grande agravo na população, né, que com outras identificações na sexualidade. Então, é sempre importante a gente ter esse adendo dentro desse assunto, porque são populações com diferentes características, né, e que às vezes não se sentem representadas. E aí, já entrando um pouquinho sobre elas, né, comentou da anorexia e da bulimia. Eu acho legal falar um pouquinho da diferença das duas, para quem tá ouvindo e não sabe, e já começar a pincelar essas principais, assim, essas mais comuns, como identificar quem está com isso ou aquilo, né, os efeitos que aparecem na pessoa, enfim, os comportamentos e tal. Acho que é legal de vocês já trazerem um pouquinho disso, para depois a gente falar um pouco sobre qual é a população que mais aparece, e também as populações que a gente acha que não aparece, mas está lá, né? Então, vamos pincelar um pouquinho sobre isso. Acho que a Fê pode falar até melhor, mas só lembrando, né, que transtorno alimentar não tem cara, que nem ela estava dizendo, né? Então, isso, né, de mulher magra, branca e tudo mais, não tem cara. A gente não pode olhar para uma pessoa na rua e dizer, essa aí com certeza tem anorexia, né? Essa aí com certeza tem compulsão alimentar. Não, a gente não sabe dizer nada olhando para uma pessoa. E que para a gente classificar como um transtorno alimentar, para dizer assim, essa pessoa tem anorexia, claro, não somos nós nutricionistas que dizemos isso, né? É o psiquiatra. Ela tem que cumprir uma série de critérios diagnósticos. Então, tem que fechar uma série de critérios para poder ter, né, essa nomenclatura. Mas a anorexia nervosa, a principal característica é a perda de peso intensa, né, e voluntária. Então, assim, não simplesmente perder o peso por uma doença, né, mas é voluntária. Existe uma insatisfação e muitas vezes se vê de um modo muito diferente, né? Se tem uma distorção de imagem associada e um desejo, né? E uma insatisfação corporal, um desejo de perder peso, né? Pode ser com dietas extremamente restritivas, né? Pode ir começando aos poucos, pode começar de uma hora para outra, enfim, isso é muito individual, isso é muito singular. E dentro da anorexia, ela pode ser subdividida de duas formas, que é a anorexia nervosa restritiva e a purgativa. Então, um erro que se tem a pessoa faz uma dieta muito restritiva, não come nada, tem anorexia. Se vomita, tem bulimia. Não, dentro da anorexia podem ter práticas purgativas que a gente chama também. Talvez para ficar mais fácil, né, de a gente explicar o que seria o purgativo para quem está ouvindo, pode ser, são formas de compensar o que ela sentiu que foi um exagero, que às vezes pode não ter sido um exagero, mas a pessoa, né, sentiu mal por isso. E aí pode ser pela indução de vômito, pode ser pela utilização de laxantes, de diuréticos, excesso de atividade física e também, muitas vezes, pela utilização de medicamentos para outras finalidades, né, que não tenham relação com emagrecimentos, mas às vezes medicamentos utilizados para diabetes, né, inibidores de apetite e vários outros, né, além dos diuréticos, que eu não lembro se eu já citei. Então, a característica principal, talvez, da anorexia seria essa, né, uma perda de peso intencional. E começa normalmente cedo, né, crianças na adolescência, naquela fase da puberdade. Então, é aquela pessoa, eu costumo dizer, aquela menina, né, mas para não generalizar. Então, aquela pessoa que vai começar a comentar, tipo, eu tô insatisfeita com o meu corpo, eu tô me sentindo muito gorda, ou então, eu já comi, né, não vou comer, já tô sem fome, tô me sentindo enjoada, né, começa a vir vários motivos para não comer, começa muita perda de peso, né, é notável a perda de peso, e eles sentem prazer com isso, né, obviamente. Eu acho interessante a gente olhar para
para esse lado que é um transtorno mental, né? Existe uma doença mental que a pessoa não se entende, né, como fazendo algo negativo. Para ela, aquilo ali é ok, né? Tipo, tá tudo bem eu não comer, tá tudo bem eu comer chiclete a tarde inteira, eu me exercitar de forma excessiva, né? Aquilo ali é minha saúde. Então, essa característica forte, né, de eles não se perceberem como ser algo negativo, né, algo que é a favor para eles. Então, eu acho que tem essa carga, assim, por trás, né, e dessa complexidade do tratamento, que enquanto a pessoa não se percebe nesse aspecto, e o quanto o rótulo do medicamento, nesse momento, ele é negativo, é um pouco mais difícil, né, o tratamento. Então, a pessoa usar um medicamento psiquiátrico muitas vezes é visto de forma negativa, né? E para esse tratamento, o quanto esse cuidado é importante. Também tem muito a ver com a pressão estética que faz com que as pessoas achem que elas têm que estar magras e para isso elas têm que se exercitar e tudo mais. Quando a pessoa começa a perder esse peso, se exercitando, muitas pessoas em volta começam a achar positivo também. E não percebem que isso é uma coisa negativa que a pessoa está fazendo, né? Ai, que bom, tá se exercitando, tá emagrecendo, que bom para ela. Só que não é um comportamento saudável. Mas as pessoas em volta corroboram com a visão positiva disso, né? Desse comportamento, até que percebe-se que isso está indo para um lado preocupante, mas isso às vezes demora, às vezes nem percebe, dependendo de qual peso a pessoa atinge. Normalmente é pelo peso, né? Pelas marcas do rosto, enfim. Mas tem também essa questão que as pessoas corroboram em volta, familiar e tudo mais, né? Exatamente, tem uma validação, tem uma valorização importante, pode ser visto como um sinal de superioridade, a pessoa consegue, nossa, eu adoraria ter essa doença, né? Então tem toda uma subjetividade aí e uma história também muito relacionada a algumas práticas religiosas de jejum para purificar, né, para a pessoa se livrar dos pecados. Então, assim, tem um elemento motivador que sustenta, que permanece também com a pessoa na prática, né? Então, bacana essa tua colocação mesmo. E quais que são os outros não tão óbvios que vocês querem trazer, assim, de exemplo para o pessoal? Que a gente não ouve tanto, mas que tá aí e que as pessoas não vão perceber que tá aí porque não sabem justamente perceber os comportamentos, né? Acho que a gente pode falar da compulsão alimentar primeiro, né? Que hoje em dia é muito confundido, né, popularmente, com comer exagerado. Então, muita gente fala assim, né? Eu tive um episódio de compulsão alimentar, eu comi uma caixa inteira de chocolate. Ou, eu comi uma pizza inteira, eu tive um episódio de compulsão alimentar. E não, né? Para a gente fechar o diagnóstico de compulsão alimentar, tem vários critérios. E um deles é comer uma quantidade muito grande de comida que outra pessoa na mesma situação não comeria. Normalmente comer escondido, sentir muita culpa depois de comer. Ela não é acompanhada de nenhum tipo de compensação ou de purgação, né? O que difere da bulimia nervosa. Não é sempre acompanhado com obesidade, né? A gente normalmente pensa, a pessoa que tem compulsão alimentar tem obesidade. Uhum. Não. É uma característica, digamos, de forma corporal e de peso um pouco diferente, a anorexia, a bulimia, né? O transtorno de compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar e a bulimia se assemelham, peso aí, eutrofia, sobrepeso ou obesidade, mas não é uma regra que a pessoa esteja, né, dentro de um ou de outro. Mas, de fato, é acompanhada, é um volume de comida muito grande, né? Em um intervalo aí de talvez 2 horas e que pode durar pelo menos aí uma vez na semana, nos últimos 3 meses, né, também faz parte do critério para começar a se desconfiar se isso faz parte do transtorno de compulsão alimentar. E também pode ter critérios de tipos de alimentos que a pessoa escolhe, ou pode ser que ela escolhe, que ela planeja mesmo, né? Ou ela pode comer o que tiver ali à disposição, né? Então pode ser qualquer, também não tem esse critério do tipo de alimento, né? Se ela pode considerar aquele alimento ruim, pecaminoso, um alimento, né, que está fora da dieta, ou pode ser qualquer outro alimento em excesso. E precisa necessariamente estar acompanhado de um sentimento de fracasso, de dor, de culpa, de nojo, né? De algo mais autodepreciativo. E não é acompanhado de nenhuma compensação depois, né? Ou por excesso de atividade física, ou por todas aquelas
compensações que a gente falou anteriormente, né, da purgação. Falando de quantidades, claro, não existe um padrão, né? Todo mundo tem episódio de compulsão, come tal coisa em quantidade X, né? Mas para vocês terem noção, porque a gente falou que não é uma caixa de bombom, não é uma pizza inteira, é muito além disso, mas os relatos que eu recebo, né? É comer uma panela de arroz, depois comer um pacote de pão com qualquer coisa que tiver, né? Depois tomar sorvete, depois comer, né? São quantidades realmente muito grandes, até a pessoa tá desconfortável fisicamente, assim, não consegue fazer mais nada depois, tá se sentindo assim, ó, cheia, enjoada, passando mal, até a comida acabar, né? Não ter mais disponível. Então é um desconforto muito grande, assim, né? Não é, comia mais, eu tive um episódio de compulsão, né? E isso, a gente está falando de pessoas que não foram submetidas a uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Né? Então, assim, é pouco falado, mas no pós-bariátrica, né, pode acontecer também a retomada ou então a iniciação de um transtorno alimentar. Então, assim, como que uma pessoa no pós-bariátrica com o estômago realmente muito reduzido conseguiria ter transtorno de compulsão alimentar? Também poderia ter. No entanto, é dividido, né? Uma quantidade, é um volume que, se a gente for contabilizar no fim do dia, ou no fim de algumas horas, é um conjunto de uma quantidade muito elevada de comidas, mas que é consumida de minutos em minutos, de tempos em tempos, né? E que também poderia ser uma forma de um transtorno de compulsão alimentar. Claro, daí o diagnóstico, o tratamento pode ser que sejam um pouco diferentes nesse sentido, mas o mais importante de tudo, né, é que cada pessoa vai ser singular. A gente está trazendo esses pontos aqui de critérios diagnósticos, mas é isso, assim, o diagnóstico ele precisa de uma equipe multiprofissional para investigar e também para o tratamento, né. A gente associa muito a restrição com a anorexia, né? E pensa assim, não, então pacientes com compulsão alimentar, eles estão sempre comendo muito e são obesos, e estão sempre comendo uma quantidade muito grande, e, né, e nunca fazem, sei lá, dieta ou restringem. Sendo que não, né? Na prática a gente encontra pessoas que restringem muito, tentam perder peso, estão sempre em tentativas de dieta, e depois, né, acaba desencadeando uma compulsão alimentar. Então tô lá comendo salada, tentando restringir e tudo mais, e aí, né, acontece o episódio de compulsão alimentar, acompanhado de tudo isso que a gente veio falando. Pode acontecer dessa forma também. E vocês comentaram sobre, a Ali até falou, não vou falar meninas, né, cuido pra não falar meninas. Em quem a gente mais vê os transtornos alimentares? E em quem que a gente não tá olhando, mas também tem bastante, mas a gente deveria estar olhando, mas não está olhando, basicamente, né? Falei um pouquinho sobre a população que mais tem e a população que não tem tanto, mas que a gente deveria estar focando. Então, é mais comum, né? Os dados, os artigos científicos trazem nas mulheres, né? Então, assim, disparado. No entanto, é importante a gente pensar, refletir um pouquinho sobre esses dados, assim, né? De onde, será que as populações estão sendo abordadas, estão sendo atingidas, de fato, nesses estudos, né? Que tipo de pessoas que estão tendo acesso aos serviços? Então, os homens, assim, eles falam, eles são ensinados a falar sobre o que estão sentindo, sobre o que estão passando. Então, assim, pode ter um viés enorme aí no meio desses dados epidemiológicos, né? Por uma questão simples da fala, né, de alguém que não menciona o que está sentindo. Então, é bacana a gente olhar para isso. E de idade, de fato, crianças, adolescentes, início da fase adulta, é mais comum mesmo, né? A bulimia também, até uns 25 anos, também é mais comum no início da vida adulta. No entanto, a gente não pode descartar. A minha primeira experiência de atendimento de anorexia foi com uma senhora de 65 anos. Então, ela estava mantendo uma anorexia por esse tempo, por todos esses anos. E aí era uma coisa que a família via como uma forma de ela chamar atenção, como uma forma, não admitia também, estava em negação, mas ali era muito claro, né, que era um processo de anorexia nervosa restritiva. Então a gente também não pode deixar de olhar para a população idosa, que também pode estar nessa situação. Ano passado também atendi uma senhora de 75 anos, que ela teve uma perda de peso muito grave, de 20 a 30 quilos na pandemia, pelo isolamento. E um medo muito grande de engordar
porque ela também via que as questões, né, que aumentavam as comorbidades da pessoa, que tinha um peso mais elevado e etc. Então, assim, gerou toda uma comoção nela. No fim, ela gerou um medo intenso em receber o diagnóstico e o tratamento de anorexia nervosa, né? Então, algo mais tardio, não tive a oportunidade de conhecer a história prévia dela, né, muito a fundo, mas é bacana a gente olhar para essa população também. O mais comum é começar cedo e se manter até a idade mais avançada, né? Não que nem esse paciente, mas existem. E você vai perguntar quão cedo, quanto que a gente começa a ver, assim, esses comportamentos aparecerem? Então, se vê já em crianças muito, muito pequenas, né? Então, assim, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de ver 8 anos. Né? Uma psicóloga encaminhou um caso de uma menina de 8 anos, tinha uma história familiar de anorexia, já ali presente, né, no núcleo familiar, mas alguns sinais, né, que ela demonstrou que a família encontrou um estranhamento. Ela, com 8 anos, já fazia muita atividade física, então ela levantava mais cedo do que todo mundo, ou fazia escondida no quarto, muita atividade física, né, polichinelo, enfim, ficava fazendo abdominais, não queria comer, tinha um desprezo ao seu corpo, né, mudou a atitude dos tipos das roupas, não queria brincar, não queria entrar na piscina, enfim, várias situações até se chegar nessa suspeita de diagnóstico. Então, realmente pode ser muito cedo. Na fase ali também que começa a mudar o corpo da menina, né? Então, também é bem comum. Transtorno de humor, transtorno de personalidade, né? Se vê muito mais na bulimia, enquanto que uma característica da anorexia é aquela pessoa muito obediente, né? Muito perfeccionista, que tem muitos medos, às vezes até dificuldade de se comunicar. Exatamente, tira boas notas, a filha perfeita que não incomoda, né? E pensando nisso, né, de prevalência, eu acho interessante a gente pensar que existe uma ascensão, né, nos casos de homens com transtorno, e eu fico pensando no esporte, né, que uma das coisas que acontece é que muitas vezes as crianças começam a treinar uma modalidade muito cedo, uma idade em que o corpo não está ainda com as características do seu próprio biotipo, né, então existe uma tendência de chegar na fase jovem adulto que aquele corpo, ele não serve, né, para aquela modalidade pensando em desempenho. Então, pode ser que uma criança tenha um corpo para jogar uma modalidade de equipe, enquanto ela está fazendo, sei lá, ginástica, né, que é uma modalidade que exige uma composição corporal de pouca gordura, massa muscular. Então, isso pode, né, ser um agravante, um fator de risco para desenvolver alguma questão, né, de saúde mental em relação à forma de se alimentar, considerando também, né, que existe uma cobrança saúde, menino, que existe uma importância em relação à composição corporal, né, uma cobrança. Então, finalizando, acho que é interessante a gente considerar isso, né, o quanto começar uma modalidade esportiva de forma muito cedo, né, sem não é uma certeza, mas sem considerar que talvez o meu corpo não seja o mais adequado, pensando em padrões, né, e o quanto isso pode interferir na minha concepção, né, na minha identificação de imagem em relação aos outros também. É interessante porque uma hora a Fê trouxe o exemplo da bailarina, né, e eu fiz balé dos meus 3 até os meus 17 anos, e a gente via muito várias coisas que vocês trouxeram. Então, no balé, a gente faz muito exercício físico, não parece, mas ele é um exercício pesado, principalmente mais na adolescência, que a gente pega mais vezes na semana, mais horas por dia, enfim, né? A gente vê uma cobrança muito grande no corpo, porque bailarina tem que ser magra, tem que ser esguia para ser levantada pelo bailarino e para média de peso das escolas de balé e tal, que até hoje é uma cobrança muito grande. Então, quando tu vai tentar ser bailarina profissional, tu tem que ter um peso X, uma altura X, enfim. Então, tem uma cobrança muito grande. E o balé, ele vai muito na disciplina, nessa coisa de ser organizada, que é uma coisa que eu agradeço o balé por ter me trazido, né? Não cheguei a ter questões com o meu corpo no balé, graças a alguma coisa, mas enfim, porque estímulos tiveram,
mas eu via muito nas minhas colegas esses comportamentos iniciais. Claro, na época eu não entendia, eu fui entender depois, né, estudando e tal. Mas essa coisa de querer treinar mais do que deveria e de cuidar muito com o corpo, e já reclamar muito desde pequena de estar engordando e criando gordurinhas aqui e ali, desse perfeccionismo que o balé procura e, consequentemente, pode levar também a isso, e nessa pressão que muitos pais botam quando a criança está no balé, né? Que muitas vezes a mãe, principalmente, quer que a criança faça balé, né? Não é a criança que quer. Eu vi muito isso. Então, isso era bem comum nas minhas colegas. Eu acho que muitas talvez tiveram isso e eu nem não sabia identificar isso, né? E acho que tu falou algo bem importante, assim, o quanto a personalidade, ela pode ser um fator de risco, né? Porque, de certa forma, a disciplina, ela faz parte da rotina do atleta, né? Seja a modalidade que for. Isso é bem visto, né? Então, se eu me comprometer muito com a dieta, se eu me comprometer muito com o exercício, com a rotina de treinos, isso é bem visto, né? Mas, ao mesmo tempo, é um tiro no pé para outras questões. E eu me lembro, eu fiz estágio num clube daqui de Porto Alegre e a gente acompanhava as meninas da ginástica artística, né? E existia uma cobrança muito grande em relação ao peso próximo às competições. Então, quando tinha uma prova em vista, já começava todo um estresse, uma cobrança bem importante, assim, na rotina de treinos. Então, assim, durante o almoço no restaurante, era observado o que comia, né? Então, é um ambiente bem propício, né? E que se a criança já tem esse lado também de não querer desagradar, né? De querer ser a boa filha e tal, o quanto isso também é prejudicial, né, e pode favorecer. Gurias, eu queria ouvir de vocês também um pouquinho de por que vocês começaram a trabalhar com isso e se interessar no assunto, e por que vocês acabaram nessa forma de tratamento, que depois eu quero falar um pouquinho mais sobre tratamento, mas por quê? O que levou vocês a isso, basicamente? Eu, então, claramente, me interessei por uma questão pessoal minha, porque eu tive bulimia por muitos e muitos anos da minha vida. Hoje já super bem tratada e tudo mais, né? Mas fiz tratamento por muito tempo. Então eu queria ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei. E que passaram também por... que a gente sabe, né? Eu, pelo menos, tive profissionais de saúde que me acompanharam, que prejudicaram muito mais que me ajudaram. Então eu queria não ser essa pessoa, né? Queria ser a pessoa que tá ali, entende e que ajuda. Então foi o que mais me motivou. Mas o que me fez... assim, como que esses pacientes chegaram a mim, né? Que chegaram lá bem do início, né? Depois que eu me informei, foi uma coisa meio casual, assim, que tinha um grupo no Facebook que se chamava Precisamos Falar, que é uma menina também que teve bulimia, que criou, que é para pessoas que tiveram transtorno alimentar, e ali tem uma série de trocas. Eu nem era formada ainda, né, e acompanhava, e escrevia, e ajudava, né, conversava com várias pessoas. Daí eu me formei, né, passou um tempo, e aí eu comecei a conversar com outras profissionais de saúde que são do mesmo grupo, né. Tem 2 psicólogas, tem uma série de profissionais de saúde. E a gente acabou formando um grupo de administração do grupo, né? Então tem uma série de regras do grupo. E aí a gente, em determinado momento, combinou que a gente poderia atender essas pessoas do grupo, que no caso são só mulheres, a preço social. Então, claro, a gente não pode se promover lá, não pode se divulgar, mas a gente poderia prestar atendimento num valor pequenininho, né? Social, para ajudar mesmo. E aí as pessoas começaram a chegar, né? Começaram a me procurar, e procurar as psicólogas também. E eu precisei estudar mais, né, ir mais atrás e aprender mais, e, né, meio que me obriguei a isso. Mas até hoje eu não fiz nenhuma especialização, né, eu tenho pós em comportamento alimentar, mas eu não tenho nenhum aprimoramento no bullying, que é uma coisa que eu quero muito, nem nenhum outro título de especialista em transtorno alimentar. Mas ainda quero, é algo que eu quero muito, né, ter. Mas tem a vivência, né, Ali? Que é difícil com certeza. Achar pessoas que estejam tratando, que tenham já vivido essa experiência, e é muito legal de ouvir falar abertamente sobre isso. Eu lembro, a gente estudou juntas do início ao fim da faculdade, né? Eu achava muito legal a Ali na faculdade, super trazendo a sua vivência, assim, sem nenhum problema. Inclusive, aprendi muito contigo
sobre isso, às vezes mais do que nas aulas que a gente teve, porque eram pinceladas, e tu me trouxe muita coisa da vivência e dos códigos de comunicação e tudo mais que se tem quando se está vivendo isso. E é muito bom te ouvir falar assim abertamente sobre, e saber que tu vai sentir, tu vai saber, vai ter empatia pela pessoa porque tu viveu uma das coisas daquilo ali, né? Então é bem legal. Não é algo essencial, né? Porque, claro, imagina se, por exemplo, psicólogo, né? Tudo que tivesse que passar pelo tudo que os pacientes passam, né? Não teria como. Não, imagina, não tem como. Mas às vezes ajuda, pode ter profissionais que atrapalham, né? Se a pessoa tiver ainda, né, na fase aguda da doença, ou, enfim, né, tiver ainda sofrendo tudo aquilo, claro, não tem condição nenhuma de ajudar outras pessoas com transtorno alimentar. Mas alguém que já passou por isso, né, que já fez tratamento, que tá bem, ok. É que às vezes isso é um fator importante pra pessoa confiar, né? Porque nem sempre a pessoa que está com transtorno quer o tratamento, acha que precisa de ajuda, assim como os transtornos mentais, né? E uma pessoa que já passou por isso talvez seja uma porta pra isso acontecer, né, de forma... Então, é interessante, não, como tu falou, não é requisito, óbvio que não. Mas talvez tenha um fator positivo de confiança mesmo, né? De saber que vai conseguir se abrir melhor, enfim. Ou que pelo menos não vai ser julgada, né? Essa semana uma paciente me disse, ela tem bulimia, ela provoca vômito, e ela falou que ela foi na dentista dela, que já é de anos, e a dentista disse assim, eu já te disse que se tu continuar fazendo isso, teus dentes vão, e começou a falar, né, e aí ela me trazendo assim, tipo, assim, como se fosse, tá, então parei, né, como se fosse algo assim, uma escolha dela, como se fosse fácil, e ela tava trazendo que como é difícil ter essa empatia e o não julgamento de profissionais de saúde. No meu caso, talvez eu tive algum transtorno alimentar não especificado, assim, que se misturou muito, né? Existe esse transtorno alimentar não especificado que ele não atinge os critérios de nenhum e de nem outro e que fica ali, tipo, no meio termo que a equipe precisa continuar investigando e tratando, né? Então, se coloca esse nome. E com o tempo foi se atenuando, com o tempo... ele, não digo sumindo, mas depois do início da fase adulta, no início da universidade, comecei a fazer terapias e aí fui colocando alguns pingos nos is e fui entendendo o que estava acontecendo, né? Mas na época não se teve nenhum diagnóstico, eu não lembro de ter verbalizado com ninguém também isso. Então é muito duro ali, né? Uma menina ali dos 11, 12 anos, com o corpo mudando, com um monte de coisa acontecendo, né? Com muitas vergonhas em relação ao seu corpo e ao que se sente. Então, assim, eu passei por uma fase conturbada ali, mas que foi relativamente rápida, digamos assim. Não foi esse um dos motivos que eu busquei fazer nutrição, né, como é em alguns casos, então foi por outras questões que eu acabei caindo na nutrição e fui sentindo muita falta. Como que não se fala disso dentro da universidade? Então eu tive uma disciplina, a gente deu uma pincelada em epidemiologia, outra pincelada em psicologia da nutrição, aquelas aulas que a gente apresentava os seminários sobre o assunto e assim foi assim, uma vergonha, a quantidade o pouco diálogo que se teve. Então, eu sempre fui lendo, né, elementos a mais ali dentro da universidade mesmo, participando de disciplinas extras dentro da psicologia, dentro da sociologia, da antropologia, da geografia, né, para entender vários fenômenos ali relacionados à alimentação, à construção dos nossos corpos, né, e de toda a cadeia alimentar, e isso foi me chamando muita atenção. Até que eu acho que o que foi o fator que mais definiu com que eu quisesse realmente falar sobre os corpos, sobre, né, a defesa dos corpos e sobre a proteção, né, disso, foi quando eu entendi que eu era feminista, né, quando eu percebi que o feminismo tinha muita relação e que poderia proporcionar um debate muito mais aprofundado relacionado a isso, né, a defesa dos corpos, enfim. E aí eu fui estudando cada vez mais, e até que quando eu comecei a trabalhar dentro do Sistema Único de Saúde, enfim, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, mas eu tive contato com alguns profissionais que eu via como, não digo reforçadores, mas talvez mantenedores de determinados quadros, né, que proporcionavam ali um medo de determinados alimentos, ou então uma
um estigma, né, relacionados principalmente ao corpo gordo, principalmente, né, a questão da obesidade. Isso foi me trazendo um incômodo e cada vez mais eu fui estudando para conversar com os profissionais. Ora, né, então essa tua postura pode causar isso, aquilo, né, pode ter um desfecho muito grande. E eu comecei muito mais ali na tentativa de dialogar melhor, de uma maneira mais qualificada com os meus colegas, do que por uma demanda, né? Diferente um pouco da Alessandra. Então, aos poucos, né, à medida com que eu fui estudando mais, essas demandas foram aparecendo. Então, foi algo que eu fui, digamos assim, me apaixonando e estudando à medida com que o tempo foi passando. Eu fiquei pensando, assim, o que trazer sobre isso, né? E que eu acho que é algo que foi acontecendo também, não foi planejado, né? Acho que quando tu entra no mundo, assim, né, digamos, no mundo do comportamento alimentar, tu começa também a estudar e ver casos de transtorno alimentar. Então, acho que uma coisa foi unindo a outra, né? Eu tive experiências também durante a residência, eu também fiz residência, eu pude fazer um estágio no serviço de nutrição do Ambulim, né? Eu fazia parte da enfermaria, né? Fiquei por um tempo lá, então eu pude ver muitas coisas. Então, acho que nesse sentido eu acabei vivendo um pouquinho mais essa questão de saúde, né? A gente encaminhando para o encerramento da conversa, assim, como que é o tratamento disso? Quem é que está envolvido? Como é que a Nutri se envolve? E onde que as pessoas podem procurar? Além dos atendimentos particulares, o que é possível encontrar, né? O que vocês recomendam para as pessoas que, ouvindo isso, identificaram alguma coisa e precisam procurar por ajuda, assim? Talvez o primeiro caminho é entender, né, o que está acontecendo, assim, com ela e conversar com pessoas ao redor, né, conversar com rede de apoio, tentar alternativas, buscar terapia. Talvez o caminho, né, pelo menos o caminho das pessoas que eu recebo, 95% dos pacientes que chegam até mim são pessoas encaminhadas por psiquiatra ou por psicólogo. Eu vejo esse fluxo acontecendo, né, de forma primeira, assim, com esses profissionais. E são eles que dão o diagnóstico também, né? Isso, exatamente. Não é a Nutri. Exatamente. A gente pode desconfiar, né? Pode chegar alguém até nós, a gente desconfiar ali, fazer, né, uma série de montar um quebra-cabeça, mas a gente vai precisar encaminhar isso, né? Junto com laudos, com relatórios para ajudar nesse diagnóstico. Mas conversar, ter uma rede de apoio e buscar conversar com esses profissionais. E aí, em algumas capitais do Brasil, até se tem serviços especializados, né? Mas hoje, com a questão do trabalho online, a gente consegue, né, atingir grupos, até grupos de apoio a familiares, né, lá do Ambulim, o grupo né, que é o centro especializado nos transtornos alimentares, né, que é referência na América Latina, mas agora, digamos que facilitou um pouco com a questão do online, senão é muito restrito às grandes capitais ter serviços especializados, né, mas que isso não seja um impeditivo, né, que psicólogos da região, nutricionistas, médicos, né, possam também auxiliar nesse sentido. E algo que eu quero dizer que também é muito importante é que, em muitos casos, o paciente ele pode estar em uma fase de negação ou numa fase de pré-contemplação, nem está vendo, ele nem sabe o que está acontecendo, não vê como um problema. E aí é por isso a grande importância da divulgação, né, como episódios, enfim, e debate sobre o assunto para que pessoas ao redor, nossas amigas, amigos, nossos familiares, nossos parceiros, eles possam entender que tem apoio, né, das pessoas ao redor. Acho que a Fê já falou muito bem sobre essa questão do tratamento. E a gente não faz nada sozinhos, né? Nutricionista sozinha, um paciente de transtorno alimentar é muito pouco, né? É uma equipe mínima, né, de psicólogo, psiquiatra, nutricionista, e os outros podem vir acompanhando outros profissionais de saúde. Pode entrar fisioterapeuta, profissional de educação física, terapeuta ocupacional, né? Então, a depender do local que a pessoa está, ela pode ter realmente uma equipe bastante ampla, bem complexa, né, que possa auxiliar. Os pacientes que chegam a mim hoje não são aqueles pacientes
numa fase muito grave, que estão prestes a ser internados. Normalmente são pessoas que já sabem do seu transtorno alimentar, que já fazem acompanhamento com psicólogo faz tempo, que já tem esse transtorno alimentar faz tempo, e aí chega a mim com uma, assim, né, preciso de ajuda nessa parte também, né, mas são pessoas conscientes. Mas, ao mesmo tempo, também tem muita coisa deles não saberem, do tipo, não que não saiba que tem o transtorno alimentar, porque eles já chegam com esse diagnóstico, né, e já passaram por vários nutricionistas, já trocaram de psicólogo, enfim. Mas no sentido de, por exemplo, uma paciente com transtorno da anorexia, né, anorexia nervosa. Acha que tá super bem já. Não, eu tive anorexia, mas agora eu tô super bem, e tô tratando, mas eu te procurei porque eu quero, enfim, melhorar minha alimentação. E aí traz relatos do tipo, eu sinto muita dor de estômago sempre que eu como algo como um doce ou como uma fritura, né? Dói muito meu estômago. E com outros alimentos isso não acontece? Não, é só com isso, né? Pão integral não dá dor de estômago, mas farinha branca me dá dor de estômago. E, coincidentemente, os alimentos que dão dor de estômago são aqueles que ela sente culpa, né? Ou coisas do tipo, né? Sintomas que para outra pessoa talvez seria, ok, talvez ela tenha alguma questão de estômago, vamos fazer um exame, né? E né, tem que fazer, né? Tem que investigar de qualquer jeito. Mas que muitas vezes tem isso que a pessoa não associa, né? Ela não se dá conta que aquilo também é um sintoma do transtorno. Exatamente. E a base do tratamento, né? Qual seria o papel da nutricionista nesse sentido? Então, ele é realmente muito amplo e pode ser um trabalho que é longo, que pode ser demorado, que não é linear, né? Que tem suas idas e vindas. É porque a gente está falando com alguém que muitas vezes pode não querer comer, de fato. Né? É comum, e inclusive é natural, às vezes, alguns adolescentes, né, que eu atendo não gostar de ser um nutricionista, ser o profissional que ele mais detesta de todas de toda a equipe multiprofissional, né, porque vai estar tocando realmente na ferida que está ali aberta. Então, assim, existem várias discussões, trabalhar com dieta, não trabalhar com dieta, de que forma trabalhar, né, trabalhar com uma questão mais da consciência alimentar ou do comer intuitivo ou não. Nesse caso, a gente precisa ter um automonitoramento, né, para manter a saúde, para manter ali, né, o mínimo possível funcionando. Então, assim, não existe... Fernanda, como que você trabalha? Depende do estado que o indivíduo chega, né? Depende do tanto de apoio, da rede de apoio que essa pessoa tem. Então, assim, a gente pode trabalhar muito bem com comer intuitivo, muito bem com mindful eating, né? Em inúmeros casos, mas em alguns casos a gente vai precisar ter um monitoramento, ter algo realmente bastante aprofundado, bastante específico, né? Porque a pessoa pode estar em risco, mas é claro, a base, digamos assim, seria tentar fazer com que essa pessoa resgate, né, os seus sinais de fome, de saciedade, que ela esteja atenta, que ela fale o que ela sente, que ela busque ajuda, que ela consiga se comunicar, porque muito além da dificuldade de comer, ou então da necessidade de pôr para fora, por uma dificuldade de se comunicar também. Gurias, o que vocês quiserem agora comentar, se quiserem falar um pouquinho mais dos comportamentos, dos sintomas, enfim, para as pessoas saírem daqui com um pouco mais de informação, para a gente daqui a pouquinho lá para as indicações e finalizamos. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre a bulimia nervosa, né? Que a gente não falou. A gente falou sobre compulsão alimentar, e o que seria um episódio de compulsão alimentar, e o que difere a bulimia da compulsão alimentar é justamente o depois, né? É que o paciente com compulsão alimentar, ele não tem nenhum tipo de atitude para se livrar daquela comida, digamos assim, né? Já o paciente com bulimia nervosa, sim, pode ser provocar vômito, né, a fim de trazer um alívio, né, diminuir a angústia e se livrar daquele alimento, né? Tipo, é aquilo que vai me fazer engordar, então eu vou me livrar daquilo. Mas não só, né? Às vezes a gente pensa, não, o paciente com bulimia nervosa é aquele que vomita, ponto. Não, né? Tem outras formas, as mais comuns é uso de laxante, de diurético, excesso de atividade física, então compensar fazendo atividade física em excesso, muitas horas na academia, muitas horas correndo, muitas horas fazendo qualquer tipo de atividade física. Jejum também, né, uma forma de compensar, então já que eu tive um episódio de compulsão alimentar, eu vou ficar tantos dias, tantas horas, enfim, sem comer para compensar.
tudo isso também se caracteriza como bulimia nervosa. E abuso, às vezes, também de substâncias psicoativas. Também pode ser uma forma compensatória. E eu tive a oportunidade de atender uma paciente que ela, depois de muito tempo que eu fui saber que tem um nome aí que está sendo estudado que se chama diabulimia. Então, ela se utilizava dos medicamentos, né, para diabetes. Então, ela usava mais, assim, né, para inibir, para modificar a saciedade dela. Então, pode ser realmente bem complexa. E outros transtornos alimentares também, né, que eles não estão muito como critérios no DSM-5 como transtornos alimentares, né, eles podem ser subtipos, que é a drinkorexia, né, que é beber para não comer, uma forma também de tentar inibir a fome. A questão da ortorexia, que é aquela preocupação exacerbada de comer tudo, entre muitas aspas, limpo, né? Então a pessoa ela cria padrões alimentares ali que ela tenta repetir como corretos, né? E aí se torna muito disfuncional, principalmente na convivência. E a vigorexia, né, que é a questão ali com o excesso de atividades físicas, com a aparência do corpo, né? Então essa época aí da fitness, dos corpos fitness, né? Então é muito complicado, a gente precisa também ficar atenta a esses pontos. Tem também o transtorno alimentar restritivo evitativo, tem também a questão da ruminação, enfim, tem pica, então existem outros também que são um pouco mais raros, mas que também mereceriam atenção, né, e mais investigação, também são transtornos alimentares. E sobre a ortorexia, né, que é essa questão de estar muito preocupado o tempo todo com a qualidade do alimento, de onde ele vem, como ele foi processado, como que ele deve ser preparado, né? Então, assim, até onde é normal, até onde pode ser patológico, né? Então, assim, se está inibindo a pessoa de participar de eventos sociais, então, assim, poxa, não é natural a pessoa ir num casamento, ir em qualquer atividade, né, que vai ter envolvida comida e ficar com medo, e ficar com horror, e levar a sua comida em especial. Claro, a pessoa tem uma alergia, tem uma questão de saúde, precisa fazer isso, é uma situação, né? A gente não pode também generalizar, mas pelo simples fato do medo, da desconfiança do alimento, a gente precisa ficar muito atento, e isso muitas vezes, como eu falei lá no início sobre a questão da anorexia, pode ser hipervalorizado, a pessoa pode ser vista como uma pessoa guerreira, como uma pessoa que tem foco, força e fé, quando na verdade pode ser um sinal de alerta, né? A pessoa ela está precisando de ajuda. Então isso seria, digamos assim, rapidamente a ortorexia, que também é algo bem importante para que a gente fique olhando, né? Olhe com cuidado. Ortorexia é aquela que a gente chama de comer saudável em excesso, digamos assim, né? Popularmente falando. Que às vezes, né, que a pessoa tem medo de comer fora porque não sabe o quanto de óleo que usou, não sabe, né, a procedência daqueles alimentos, tem medo de comer em eventos, não pede comida fora, quer tudo comer sem glúten, sem lactose, integral, né? Enfim, é um comer saudável, só que muito em excesso, que não é saudável, que a gente sabe, né, que nada nesse outro extremo é saudável. Então acaba não sendo saudável de tão saudável que é. O que para muitos parece estranho, né? O que para muitos deve ser meio, como assim? A pessoa faz tudo isso e não tá saudável? Não tá. Porque quando a gente fala em equilíbrio, a gente não tá falando palavras bonitas, né? Tem um sentido por trás do equilíbrio. E do porquê que a gente tem que não se sentir culpada em comer, que é basicamente isso. A pessoa não pode ir para uma festa, como a Fê falou, e se sentir culpada, e naquele dia consumir o que tem lá, né? E ter essa liberdade alimentar, assim, digamos assim, né? E falem um pouquinho, gurias, também sobre essa questão do ciclo da compensação, que a gente vê muito na bulimia, por exemplo. Então, a questão da compensação alimentar, né? De que eu tento evitar fazer uma restrição, iniciar uma dieta, às vezes até com orientação, às vezes não, às vezes com uma orientação antiga. Então é muito comum eu
eu ver relatos, né, de pacientes que foram nutricionistas, sei lá, 5 anos atrás, tem a dieta ali, quer começar de novo num dado momento, assim, do nada, e aí talvez faz as suas próprias modificações. Então, assim, às vezes foi orientado, às vezes não, às vezes foi sozinho, ou da blogueira que ensinou do desafio de 21 dias, né, de detox. Começa, né, com esse tipo de restrição. Vai passando alguns dias, o corpo vai clamando por energia, né? A pessoa ela vai sentindo sinais fisiológicos de que ela precisa comer, de fato, e aí vai se construindo uma próxima compulsão. E aí vem a culpa, e aí novamente vem a culpa e a necessidade, né? Então o ímpeto dela querer se livrar daquilo, querer se purificar, ou querer emagrecer, ou querer se livrar, e aí esse ciclo, né, essa roda, ela não para de gerar. Né? Então, do ciclo da compulsão versus a restrição. E isso, quando feito muitas vezes de uma maneira indiscriminada, pode sim pode ser um fator gerador ou mantenedor, ou agravante de um transtorno alimentar. Né? Isso, por si só, talvez a gente diria que seria um comer disfuncional. Então, a pessoa está nessa relação muito complicada com a comida. Não entraria como um critério ainda diagnóstico de um transtorno alimentar, né? Mas ele pode gerar ou ele pode manter, agravar. Eu percebo que muita gente associa os transtornos alimentares, ou tudo isso que a gente está falando, com, por exemplo, o alcoolismo. Uma pessoa alcoolista que não pode consumir álcool, ela precisa tirar o álcool da vida dela, né? Ela precisa ficar em abstinência. E muitas pessoas pensam assim, né? Bom, se eu não consigo lidar com determinado tipo de comida, porque eu tenho um episódio de compulsão, por exemplo, e aí isso desencadeia purgação, se eu tenho bulimia, enfim, né? Eu preciso tirar esse alimento da minha vida, né? Então, se eu sinto isso com doces, eu preciso tirar os doces da minha vida. É muito comum a gente ver isso, né? Mas isso acaba prejudicando muito mais do que ajudando. Porque em algum momento a pessoa vai comer o doce. Isso vai, dela não saber lidar com esse alimento, vai desencadear tudo isso, né? Então, a gente vê a diferença que, né, lidar com alimentação, como se fossem dois vícios, mas não, né? São coisas completamente diferentes, o tratamento é completamente diferente. A Fê estava falando e eu estava lembrando, você conhece a série This Is Us? Sim. Tem uma personagem. Não, eu vi pouco, assim, eu quero acompanhar, agora tá no final, né? Sim, já acabou. Já acabou. Então eu não vi o finalzinho, mas eu sei da personagem que tu vai comentar. Uhum. Tem uma personagem que é a Kate, ela tem obesidade, que a gente sabe que a obesidade não é um transtorno alimentar, né? E não fala, eu acho que não falam em compulsão alimentar, não usam esse nome. Mas em vários momentos da série é bem visível que ela tem episódio de compulsão alimentar, e mais visível ainda que ela tenta restringir ao máximo, né? Então ela tenta não comer nada do que ela acha que é proibido, que vai engordar ela. Tem um dos primeiros episódios, o primeiro episódio mostra bem a história dela, né? Mas eu não sei se é o primeiro ou o segundo, tem uma cena bem interessante que ela pega todas as coisas da geladeira dela, põe no lixo da rua, né? Tipo um container. Aí olha, fica cogitando pegar as comidas de volta. Aí tem uma outra vizinha passando com um cachorro que fez cocô num saquinho. Ela pede o saquinho do cocô do cachorro para botar em cima da comida que tá no lixo, para ela sentir nojo e não comer, né? Então, tipo assim, eu preciso excluir isso da minha vida. E esse excluir isso da minha vida que causa, não é unicamente, né, mas a gente sabe que colabora muito com os episódios de compulsão, né, que contribuem para a obesidade, enfim, né, um ciclo eterno. E continuando com isso, assim, como que a gente poderia diferenciar, identificar o que seria um comer disfuncional, um comportamento alimentar que pode vir a gerar um problema aí a médio e longo prazo? Então, são vários elementos que a gente pode elencar e quero que vocês tentem ir me ajudando, assim, além da culpa ao comer, então a pessoa se sentir muito culpada, às vezes a pessoa se sente culpada por sentir fome, ela não admite, ela não honra a fome, então, nossa, faz 2 horas que eu comi, eu já tô com fome, não pode ser verdade. Quando às vezes pode, depender do que ela comeu, pode sim ser verdade, pode ser uma fome genuína ali, uma fome natural, mas sente culpa de comer, culpa de sentir fome, define o seu dia como bom ou como ruim pelo que comeu, então hoje o dia foi bom ou não, hoje o dia foi um lixo, e aí isso pode gerar próximas compulsões. Às vezes, né, em estados mais graves, perde o interesse por sair de casa, perde o interesse por outras atividades, então ela está tão envolvida, né, dentro de um transtorno, dentro de uma relação disfuncional com a comida, que ela perde o interesse, às vezes, sair, de fazer atividades físicas,
até de sair com amigos, né? Então, assim, a questão da anorexia também está muito relacionada à perda de interesse sexual também, né? Então, assim, vai perdendo os interesses, né? Vai se isolando, né? O isolamento é importante. Tem uma imagem corporal distorcida, às vezes pode comprar uma roupa errada muito maior, né, do que ela acha que é, ou muito menor. Em casos mais graves, né, de fato, de transtornos alimentares, dirige-se ao banheiro logo depois de comer, né, provavelmente para uma purgação, uma modificação brusca de peso, uma dificuldade de se perceber, uma constante comparação com corpos alheios, e por aí vai. Não sei se vocês têm outros elementos que a gente poderia ajudar a diferenciar, né, do que seria algo problemático que precisaria de ajuda, de um alerta. Quando tem sofrimento envolvido e quando traz prejuízo para a vida dessa pessoa, eu acho que já é um sinal de alerta, né? Porque uma coisa é a pessoa se olhar no espelho e pensar, não tô ok com o meu corpo hoje, né? Não tô me sentindo bem com ele. Outra coisa é a pessoa deixar de sair por causa disso, né? Deixar de fazer o programa que ela ia fazer, ou, né, deixar de ver amigos, ou, né? É uma linha tênue, mas tem bastante diferença, né, entre o que é normal, porque a gente também não pode achar que é normal, não, tô todos os dias perfeitamente bem com a minha alimentação, com o meu corpo, me achando maravilhosa, nunca nem penso em nada relacionado a essas coisas, isso também não é o normal, né, mas o outro extremo também, né, merece alerta. Então, quando tem sofrimento envolvido e quando traz prejuízo para a vida da pessoa, acho que já merece atenção. E para encerrando, assim, só para comentar, quando a gente fala em anorexia ou põe no Google, assim, a imagem que mais aparece é daquela disfunção corporal no espelho, né? De tu enxergar uma coisa e ter o corpo diferente, assim. É muito comum. Então, como a Fê falou, né, rapidinho ali, comprar roupas maiores do que teu corpo, né, comporta, enfim. Ou achar que não passa num lugar, mas tu passa com o teu corpo, né? Pequenas coisas. Eu lembro na aula, na faculdade, falando sobre isso, assim, dessa passagem, né? Preciso afastar as coisas para passar, ou vou pegar uma gordura que não existe no meu corpo, enfim. Que, enfim, a gente fala muito, a gente quer fazer um episódio só sobre imagem corporal, e tem muito a ver com isso, né? Muito a ver com esse assunto também. Gurias, pra gente finalizar, então, a gente tem um momento casca de nós, que é o momento em que a gente começa a dar as nossas indicações para nossos ouvintes, que podem ser indicações de filmes, séries, livros, YouTube, canais no YouTube, né, Instagrams, outros podcasts que falam sobre o assunto, que podem complementar, ou outros assuntos relacionados à nutrição que vocês queiram deixar para o pessoal. Então, quem tiver indicação, pode pegar esse momento aí e já indiquem também o @ de vocês para o pessoal seguir. Beleza. Eu quero indicar um livro que ele se chama Do Altar às Passarelas, né, que é da Cibele Weinberg e do Taquico Ordaz. Então, é um livro bastante interessante, né, bastante denso. Um livro que se chama Compulsões Alimentares, de uma psicóloga que se chama Sylvie Battle. Então, ele é bem bacana, ele é bem pequenininho, de fácil leitura, mas com uma densidade ali que traz uma sutileza e com uma beleza, né? Então, assim, com uma leveza, na verdade, a questão das compulsões alimentares. Então, ele eu indico bastante. E tem um documentário que esse eu faço uma ressalva, que ele é bem denso, né? Então, a pessoa é aqueles que, assim, você tem que estar preparado para assistir. Um documentário da HBO que se chama Thin, que é fino, magro em inglês, né? Então, THIN. Ele é de 2006, ele é um pouco antigo, mas ele tem uma densidade, ele traz ali, ele se passa dentro de um centro de tratamento, né, de transtornos alimentares. Então, ele traz vários elementos ali para reflexão que são bem importantes. E o meu @, né? Então, @NutriComportamentalFernanda. Essa é a maneira, né, mais fácil de me encontrar, acompanhar os conteúdos também. Tem no YouTube, Fê, esse documentário? Não? Onde é que a gente encontra? Onde que a gente... tá. Achei bem interessante essas indicações, vou anotar tudo aqui. Eu vi que o CNS tem na HBO e no Apple TV também. Não, porque eu fiquei pensando até em passar em aula, né? Já tava pensando que aí essas coisas não tem como passar pra ele. Eu acho que eu achei no YouTube, gente, também. Eu não sei se tá completo. Mas tem um Thin
2006, documentário baseado em numa história real, de 1h40. Então, Pode provavelmente. ser. Legal. Alice, quer indicar alguma coisa? Eu acho que para quem não tem muito conhecimento sobre transtornos alimentares, ou sente que se identificou de alguma forma e quer saber mais, tem o canal da Dayana Garbin, se chama Eu Vejo, que é uma moça, é uma jornalista que teve transtorno alimentar e a partir de então criou esse canal, né, para informar, né, as pessoas. E ela tem um canal que eu não sei se ele ainda existe ou se só tem vários vídeos e já acabou, isso eu não sei. Mas tem muitos vídeos que ela entrevista profissionais de saúde, desde psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta que trabalha com imagem corporal, e é bem interessante e é uma informação de qualidade, né? Porque tem coisas que a gente vê por aí, ou vai pesquisar na internet, a gente vê coisas que não dá para confiar. Então acho bem interessante esse canal para quem quer entender um pouquinho mais. Eu entrei aqui, o último vídeo é de 11 meses atrás, mas todo o conteúdo tá lá, então quem quiser, né, olhar. E ela é a escritora daqueles livros, né, que ficaram bem famosos, Fazendo as Pazes com o Corpo, A Vida Perfeita Não Existe, né? Acho que é isso. Que também é interessante para quem, né, tá lidando aí com questões corporais. Assim, tem várias indicações que não é diretamente de transtorno alimentar, mas que acaba tendo a ver, né? Então todos esses livros, assim, mas de transtorno alimentar mesmo, acho que eu indicaria o canal dela, que é bem bom. E teu arroba? @alessandrabear.nutri. Eu até fiquei pensando que mudou recentemente. Então, @alessandrabear.nutri. Então, agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Espero que, se por acaso, né, alguém que esteja nos ouvindo tenha se sentido, tenha se identificado com algo que a gente trouxe, que acredite, tenha coragem de olhar para isso também, porque é algo que é importante, né? Tem uma repercussão grande na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, e que não se sinta envergonhado ou envergonhada em relação a isso, né? Porque é uma questão de saúde, assim como qualquer outra. Então, que procure pessoas que se sinta confortável de trocar essa ideia, né? Porque tem que ter esse cuidado. E cuide de si, né? Com o tempo que for, no seu tempo. E acho que é isso. Obrigada. Tchau, tchau. E teu arroba? Sim, meu arroba é laporta.nut. Beleza, Lu, brigadão. Todos os links das coisas e as indicações e os arrobas vão estar no nosso site, assim como no nosso Instagram, para quem quiser olhar e encontrar mais fácil. O arroba das gurias também vai estar marcado lá na imagem de divulgação. Gurias, muito obrigada pela participação, por todo o conhecimento que vocês passaram pra gente. Estão sempre convidadas a voltar pra gente falar de mais desse assunto ou de outros assuntos, enfim. A gente queria agradecer. A gente quer lembrar para todo mundo que tá ouvindo que o Nossa Nutrição ele é um projeto independente. A gente faz, eu e o Pablo, no amor, na possibilidade, do jeito que dá. Então, se você quer apoiar o Nossa Nutrição, se tu quer que ele siga, segue a gente no Spotify, dá 5 estrelas no iTunes, segue a gente nas redes sociais pra gente saber que vocês estão ouvindo a gente. A gente tá em todas as redes sociais, nós com Z, pra quem quiser nos encontrar, inclusive no TikTok, aos pouquinhos, mas estamos. Então, siga a gente por lá. Quem quiser indicar algum assunto, falar alguma coisa, enfim, com a gente, manda uma DM, manda uma mensagem no Twitter, manda um e-mail para contato@nosanutrição.com.br e entra em nosso site também. No nosso site tem todos os episódios com mais informações para quem quiser conferir. E é isso. Muito obrigada quem ficou aqui. Muito obrigada para as gurias e até o próximo episódio.